Boa tarde, senhores. Algumas vezes ao longo da nossa jornada na vida, tendemos a ter boas ideias que acabam se perdendo um pouco pelo caminho. Conceitos que eram inicialmente simples e com um objetivo bem focado acabam evoluindo, crescendo, adquirindo novos caminhos, tomando novas formas e às vezes acabamos perdendo um pouco o foco inicial do que tínhamos em mente. No vídeo de hoje vamos finalmente falar sobre o Session e como, do meu ponto de vista, uma ideia muito boa pode acabar estar se perdendo um pouco no meio do caminho. Convido todos vocês a estarem acompanhando o resultado da minha pesquisa. A produção desse vídeo e o relatório que vai estar na descrição foi um pedido inicialmente do nosso professor, que estava precisando de algum material a respeito do Session, mas também percebi que existe muito interesse por parte de vocês que acompanham o meu canal sobre o Session, sobre como a ferramenta funciona e do que ela realmente se trata. Então eu espero de coração que este vídeo possa estar atendendo a expectativa de vocês. Partindo para o assunto do vídeo de fato, antes de começar propriamente dito falar do Session, eu preciso explicar para vocês um ecossistema muito maior do qual o Session é somente um integrante. E tudo começa pela empresa que desenvolveu o Session, que é a Ox Privacy Tech Foundation. Essa empresa foi inicialmente fundada com o conceito de tornar a privacidade o mais simples possível e acessível para as pessoas. E com base nessa premissa, ela teve a sua sede fundada na Austrália em 2018, mais ou menos, onde teve o início do desenvolvimento de todo o ecossistema Oxen, por assim dizer. Inicialmente, o fato da empresa estar sediada na Austrália era um grande empecilho contra a boa imagem do projeto inteiro, do ecossistema inteiro, pois a Austrália ela tem algumas leis bem complicadas com relação à privacidade, mas recentemente eles fizeram a migração de jurisdição para a Suíça, o que acabou minimizando algum desses um pouco, né, pelo menos, desses problemas de jurisdição. Com esse problema da jurisdição logo removido no começo da nossa conversa aqui, a gente pode dar início à linha do tempo de como foi a criação do ecossistema da Oxen, como ele está se desenvolvendo e como ele está indo atualmente. Em 2018 ainda, com a fundação, no ano de fundação da empresa, foi realizada a criação de uma criptomoeda chamada inicialmente como Loki, e essa criptomoeda era basicamente um fork do Monero. Em 2019, eles iniciaram o desenvolvimento do Session e disponibilizaram a primeira versão do beta, e a espinha dorsal do Session era basicamente a mesma do Signal, tanto que hoje em dia é considerado que o Session ele se tornou um fork do Signal, tamanhas semelhanças que os dois mensageiros possuíam inicialmente. Em 2021, eles modificaram o nome dessa criptomoeda Loki. Segundo comunicados da fundação, esse nome estava gerando muito problemas com o personagem da Marvel, né? Muita associação. Então, o projeto estava sendo associado como se fosse uma meme coin ou algo do tipo. Então, eles fizeram um rebrand da marca e trouxeram o nome Oxen, que era o nome inicial da empresa, como sendo o nome específico do token. Em 2022, a empresa passou por vários processos de auditoria e tiveram alguns problemas que foram corrigidos com relação ao Session e ao Locknet, mas o seu desenvolvimento seguiu normalmente e hoje esses problemas são considerados como resolvidos. E existe uma proposta futura de migração onde eles vão migrar do token Oxen, que é um fork da Monero, para um token novo chamado de Token Session. Esse daqui é o site atual da Oxen e eles estão comunicando a respeito da migração desse token. Existe a possibilidade de você clicar nesse link aqui e você vai ser redirecionado para essa página do Session Token. E dentro do índice de perguntas e respostas deles aqui, eles têm alguns tópicos com relação a esse token aqui que eu achei interessante estar mencionando. Esse novo token que eles estão criando vai ser uma EVM, basicamente é um token baseado na linguagem do Ethereum, e aparentemente o lançamento dele está programado para acontecer na rede Arbitrum, que é uma camada Layer 2 da Ethereum. Segundo eles, por motivos de escalabilidade e soluções de performance. E até a informação presente nesse momento, no site informa que o token ainda não foi lançado nem gerado, então ele ainda está em processo de desenvolvimento, a criação desse token. Aparentemente, por essas informações aqui, parece que a equipe está
abandonando a ideia de utilizar o token Oxen e o fork da Monero e indo para uma solução de Layer 2 no Ethereum mais simples e mais escalável. Isso acaba meio que por modificar um pouco o aspecto de segurança e privacidade que eles aparentemente estavam focando ao realizar a blockchain deles sendo um fork da Monero, e estão priorizando muito mais escalabilidade e facilidade na programação, migrando para essa L2 da Ethereum. Ainda se tratando da empresa, eles têm um pacote de serviços que eles chamam de Oxen Service Network, que seria a visão geral do ecossistema que eles criaram e está debaixo do guarda-chuva da Oxen. Dentre esses serviços e produtos, a gente pode destacar como os mais importantes uma rede de hardwares que eles possuem, que é basicamente as pessoas que estão rodando os nós da rede Oxen. Eles também possuem a Locknet, que é um protocolo de roteamento Onion, uma blockchain, o Onion Request, que é um protocolo de roteamento Onion também, mas que já foi descontinuado. Atualmente o Session está trabalhando com o protocolo do Onion Request, mas ele está em processo de migração para o protocolo Locknet. Nós temos o Session de fato, que é um aplicativo de mensageria, e ainda existe o Session Name System, que é um tipo de sistema de DNS que eles estão provendo para que você possa contratar esse serviço e seja feita a tradução de vários endereços para IDs ou endereços mais simples. Se você já utilizou o Session ou qualquer site dentro do ecossistema da Locknet, você já se deparou com esse tipo de ID, que são os IDs de identificação. São complexos de estar sendo memorizados, então eles criaram esse serviço para que eles possam criar um ID personalizado em cima do seu ID alfanumérico, tornando assim mais fácil o compartilhamento e a personalização dele. A ideia inicial desse sistema era que ele rodasse em cima da rede Arbitrum e que ele fosse comercializado através do token Oxen, mas devido à migração para o token Session, provavelmente vai ser o novo token que vai estar gerenciando esse sistema aqui. Esse daqui é o white paper que descreve toda a documentação inicial do projeto, quais eram as ideias que eles tinham e como eles pretendiam estar feita a implementação disso. Essa imagem reflete mais ou menos qual a estrutura que eles haviam idealizado inicialmente. Eles queriam construir uma pirâmide, onde na base dessa pirâmide existissem, como o plural aqui sugere, alguns tokens para darem valor a esse ecossistema. Em cima dessa base desses tokens, nós teríamos uma infraestrutura de hardware de verdade, onde seriam rodados os nós de serviço. Em cima desses nós de serviço, nós teríamos os aplicativos, e aqui eles dão como exemplo o próprio Session e a Locknet, que rodam em cima dessa infraestrutura física de nós, e acima disso teríamos nós, os usuários, interagindo com todo esse ecossistema. Do meu ponto de vista, essa ideia inicial do projeto agregava bastante valor, onde eles estariam criando um ecossistema fechado de privacidade e anonimato, e que as pessoas poderiam encontrar dentro desse ecossistema todas as ferramentas necessárias para estar garantindo a sua privacidade e o seu anonimato de fato. Então, em vez de você utilizar serviços separados, você poderia estar usando tudo de forma agrupada dentro do ecossistema da Oxen. E para isso, eu não sei se eles tiveram a abordagem de não vamos inventar a roda, vamos pegar o que já existe e evoluir isso, ou se eles simplesmente decidiram copiar os projetos e os sistemas já existentes para economizar esforço de desenvolvimento e acelerar o projeto ao todo. Mas basicamente o que eles fizeram foi copiar os maiores projetos focados em privacidade ou anonimato e colocar a marca deles em cima no final das contas. Eles pegaram o projeto da Monero, fizeram o fork deles e criaram a blockchain e as criptomoedas do Session. Eles pegaram o Signal, que já era o aplicativo de maior referência na época, focado em privacidade e anonimato, e criaram o Session, sendo a versão deles do Signal. Pegaram o funcionamento da Tornet, replicaram ele e colocaram em cima do nome da Locknet. Para a menção do vídeo, eu estou fazendo alguns testes com a Locknet também, então eu posso dizer que o funcionamento, se não for completamente igual, é bem semelhante a como funciona o roteamento Onion da Tornet. Então, de novo, eu não sei se eles olharam para o que tinha de mercado e simplesmente quiseram deixar de inventar a roda e aproveitaram as soluções que já existiam,
ou se eles simplesmente quiseram cortar caminho e diminuir custos. O fato esse é que eles juntaram o que existia de melhor dos projetos e colocaram a marca deles em cima. Falando do Session de fato, algumas considerações positivas que a gente pode ter com relação ao aplicativo é que, semelhante ao SimpleX que eu abordei já em outro vídeo, o Session também trabalha com o conceito de não exigir identificadores globais para os usuários. Então, você pode criar um Session ID a partir de um nickname qualquer que você coloque, é gerada uma chave criptográfica a partir disso, dessa semente, e você pode compartilhar ela como sendo o seu usuário, que garante que não existe nenhum tipo de vínculo àquele ID do Session com a pessoa física que existe por trás dele. O Session trabalha com o roteamento Onion através da Locknet, fazendo o roteamento de envio e recebimento de mensagens através de uma rede de múltiplos nós. Esse site aqui seria o explorador da blockchain da Oxen, e você rolando aqui para baixo, você consegue consultar quantos nós estão ativos no momento. Então, segundo o explorador da rede, 2.256 nós estão ativos, o que acaba por ser uma rede de roteamento bem robusta e bem diversificada, bem descentralizada. Esse site de documentação da Oxen explica como que funciona o roteamento através da rede deles e como que o aplicativo do Session trabalha com isso. Eles explicam que existe duas formas de roteamento principais: quando o usuário de destino está offline e quando o usuário de destino está online. A explicação é mais simples, começando para quando os dois usuários estão online e é realizado o envio da mensagem. E nesse exemplo aqui mostra bem como funciona o roteamento. No exemplo, a Alice quer enviar uma mensagem para o Bob, ambos estão online no momento do envio da mensagem, então o Session encaminha a mensagem para dentro da rede Locknet, atualmente utilizando o protocolo de Onion Request. Essa mensagem é feita 3 saltos dentro do roteamento Onion, padrão como a Tor funciona, e a mensagem é enviada para um nó de escuta do Bob. Então o Bob ele acessa esse nó de escuta, realizando mais 3 saltos de roteamento e recebe a mensagem. Da mesma forma, quando ele quer responder a Alice, ele também vai enviar a mensagem para o nó de escuta dela, que é o nó onde ela vai estar recebendo as mensagens enviadas. A mensagem recebe os 3 saltos do roteamento e é enviado para o nó. Então, na prática, quando uma mensagem é enviada de um usuário para o outro, quando ambos estão online, a mensagem acaba por fazer 8 saltos diferentes até chegar ao dispositivo de destino de fato. Quando o usuário de destino encontra-se offline, eles adotaram uma abordagem de envio de mensagem assíncrona para que ela possa ser salva enquanto o usuário está offline, até que ele possa se conectar com a rede e fazer o download da mensagem. Dessa forma, eles criaram um conceito de swarm. Quando você cria um Session ID, no processo de criação, é vinculado ao seu ID esse swarm, esse grupo de nós, que é escolhido de forma aleatória e pode conter de 5 a 7 nós, onde todas as mensagens que são enviadas para você quando você está offline precisam ser direcionadas para esse swarm. Então, neste exemplo aqui que eles têm no site, a Alice quer enviar uma mensagem para o Bob e o Bob está no momento offline. Então, a mensagem do Session da Alice é encaminhada para o swarm referente ao Bob. Seria como se fosse a caixa de correio dele. Após os 3 saltos do roteamento, o último nó vai fazer o envio para 3 servidores que compõem esse grupo de nós, que seria a caixa de entrada do Bob. Internamente, essas caixas de entradas, esses nós que fazem parte da caixa de entrada dele, vão criar uma redundância da mensagem, e replicando essa mensagem para os outros nós que compõem esse swarm. E no momento que o Bob ficar online, o swarm entrega essa mensagem para um nó de destino e esse nó cria o roteamento até o aplicativo do Bob. Então você acaba por criar uma redundância da mensagem, garantindo que se um nó ficar offline, a mensagem não seja perdida, e essa redundância acaba naturalmente por descentralizar o arquivo e a mensagem, o transporte da mensagem. Particularmente achei bem interessante a abordagem como que eles fizeram o transporte e o roteamento das mensagens dentro do Session. Dentre as características ainda, o aplicativo também conta com criptografia end-to-end, bem padrão de todos esses aplicativos focados em segurança e privacidade. O Session ele trabalha com um sistema de código aberto,
ou seja, qualquer um que tenha conhecimento pode estar abrindo o código do Session e auditorando, vendo qual o funcionamento do aplicativo, se ele está realmente cumprindo com a programação que é informada. O roteamento das mensagens acontece totalmente de forma descentralizada devido à utilização da rede LockNet. O aplicativo ele tem de fato uma experiência inicial bem simplificada. Esse era o lema da fundação quando ela foi criada, e realmente quando você utiliza o Session você percebe isso. O aplicativo ele é feito de forma simples, intuitiva, com poucos passos. Comparado ao SimpleX, ele está num estágio de desenvolvimento bem mais polido, eu diria, se tratando da experiência inicial do usuário, que do meu ponto de vista colabora para que pessoas não tão especializadas em informática ou assuntos de privacidade consigam usar o Session com bastante facilidade. Eu acho que isso é um ponto bastante importante para a adoção do projeto, o que seria uma crítica no SimpleX devido à sua complexidade. A sua simplicidade aqui no Session é uma vantagem do meu ponto de vista. Como último ponto que eu achei interessante a respeito do Session é que, pela sua estrutura, por ele trabalhar com o roteamento através da LockNet, abre-se a possibilidade para que seja utilizado o Session em conjunto com outras redes overlays. Voltando para o exemplo do site aqui, existe a possibilidade de você adicionar entre o Session e o primeiro nó da LockNet, você adicionar neste caminho outra rede overlay. Se você está utilizando o Session pelo celular, você pode utilizar ele via Warbot, e aí o aplicativo do Session vai fazer 3 saltos por dentro da rede Onion para só então chegar no primeiro nó de acesso da LockNet e depois fazer todo o roteamento por dentro da LockNet. Nos testes que eu realizei, adiciona um certo delay a mais, porque obviamente você colocou 3 saltos no roteamento e já não é curto, é um roteamento já de vários saltos, mas não foi o suficiente para impactar a experiência do usuário. Então, caso você deseje ofuscar a sua conexão com os nós da LockNet, você pode utilizar outras redes overlays, não só a Tor.net, você pode utilizar VPNs, você pode usar outras overlays tipo AI2P, enfim, a estrutura de como o Session funciona abre essa possibilidade e você pode estar explorando. Mas como nem tudo são flores, a gente tem alguns aspectos negativos que eu quero estar ressaltando com vocês. Não sei dizer se, por forma intencional ou não, eles levaram esse lema da privacidade simplificada ao pé da letra. O aplicativo do Session, no estado que ele se encontra atualmente, ele tem poucas opções de gerenciamento e poucas opções de customização. Uma das coisas que me incomodou é, ao você criar um grupo do Session, basicamente não existe opções que você possa estar fazendo para controlar ou moderar aquele grupo ou gerenciar de qualquer forma. As únicas opções que você tem é modificar o nome do grupo e excluir ou adicionar pessoas dentro dele. Então isso cai um pouco na questão que eu falei de se o Session vai ser utilizado para assuntos mais simples, questões mais simples, como simplesmente uma conversa ponta a ponta, ou se ele vai ser utilizado por pessoas mais leigas, ele cumpre bem essa função, mas se você deseja usar o Session para algumas atividades mais complexas, criar uma comunidade um pouco mais forte em cima dele, talvez fique um pouco a desejar as opções que ele fornece. Falando dessas limitações, os grupos que você pode criar, eles são limitados até 100 pessoas. Pela forma como o Session gerencia a chave de criptografia, ele não consegue estar trabalhando com grupos grandes. Pelo que eu pesquisei na documentação, toda vez que você cria um grupo, uma chave de criptografia é criada, e toda vez que alguém entra no grupo ou sai do grupo, essa chave precisa ser atualizada e enviada para todos os participantes. Dessa forma que o Session gerencia o controle de quem consegue ler ou não as mensagens daquele grupo, e por conta dessa característica, o Session não consegue gerenciar grupos maiores do que 100 pessoas. A alternativa que eles fornecem é você estar criando o que eles chamam de comunidades, e do meu ponto de vista técnico aqui, são grupos, igual aos grupos menores, só que eles têm uma capacidade muito maior de integrar participantes. Pelos os testes que eu vi aqui, pelo menos 2.000 participantes eles podem ser integrados, mas essas comunidades elas não possuem criptografia end-to-end. A criptografia dentro das comunidades, ela trabalha somente na camada de transporte, ou seja, a mensagem não é criptografada em nenhuma das pontas dos aparelhos. De novo, devido às limitações de como o Session trabalha com essa questão das chaves criptográficas dos usuários. Dentro do site da Oxen existe este roadmap que a gente pode estar consultando a respeito de como anda a atualização dos projetos. Então a gente pode ver aqui dentro do grupo do Session a integração com a LockNet ainda está em desenvolvimento, ela ainda não aconteceu de fato. Eles também não têm as chamadas
chamadas acontecendo por dentro da camada de roteamento. Elas acontecem com um servidor à parte, então evite chamadas de vídeo ou de áudio. Somente mensagens de texto e arquivos passam pela rede de roteamento no momento. Uma coisa que levanta um pouco de questão para mim é que dentro do Session aqui, eles têm esse tópico de growth, seria crescimento. E se você vir avaliando o roadmap deles, eles entram num assunto sobre monetização e existem alguns tópicos aqui que me chama a atenção. O serviço de ONS, que seria o DNS deles, o serviço de nome, entra dentro dessa parte de monetização do Session. Eles também têm dentro do roadmap deles um tal de Session Pro, provavelmente algum tipo de serviço ou assinatura paga que o Session vai estar oferecendo. Eles ainda têm aqui mencionado compras dentro do aplicativo, seja lá o que isso quer dizer, talvez implementação de uma wallet dentro do Session. Aqui tem a opção de marketplace, talvez seja integrada a isso, talvez eles queiram estar fazendo alguma integração com a blockchain, com token, direto no aplicativo de comunicação. Quando a gente vem para a parte do desenvolvimento da LockNet, a gente pode ver pelo roadmap que a maior parte já está funcional, a LockNet já está funcionando na sua versão definitiva, mas ele ainda não foi de fato integrado nem com o Session, nem com outros aplicativos. Então, futuramente, talvez, se o projeto continuar, a gente pode ver uma integração maior com a LockNet e evoluções. Eles também têm aqui alguns tópicos referente a marketplace e tal, então provavelmente a LockNet vai ser a rede que vai estar integrando de fato todo o ecossistema. Me levanta algumas questões com relação ao fato deles estarem utilizando a rede Arbitrum e fazendo a criação de um token EVM. Então, isso se trata um pouco do que eu falei no começo do vídeo, de parece que o projeto está meio confuso, parece que eles não sabem muito bem a direção de para onde eles estão indo ou qual passo deve estar sendo tomado. Tratando da minha opinião particular, eu acho que, assim como o SimpleX, o Session já é um aplicativo bem funcional no estágio que ele está. O uso dele é bem polido, eu não presenciei nenhum tipo de bug, nenhum tipo de lentidão. Na parte operacional, o aplicativo está funcionando como deveria funcionar, de forma bem leve, bem fluida. O Session, de fato, ele tem um bom foco em privacidade e anonimato. O roteamento através da rede Onion, a quantidade de saltos que é realizado, o fato de você não precisar de um identificador global para estar utilizando ele, são características que realmente me fazem acreditar que a criação do Session teve um grande foco em privacidade e anonimato. Assim como estruturas descentralizadas que trabalham com nós abertos, públicos, você também existe o problema de relays mal intencionados, onde eles podem estar agindo de forma exclusa, tentando manipular ou interceptar os dados que são passados por dentro deles. Como uma forma de mitigação, a Oxen colocou com que, para que você possa rodar um nó da rede, você precisa estar realizando um stake de 15 mil moedas Oxen. E esse stake, esse dinheiro que fica preso dentro do nó, ele acaba sendo utilizado como refém para caso seja identificado que o nó está agindo de forma maliciosa. Eles acabam realizando um slashing nesse valor, que seria basicamente sequestrar os fundos que estavam em stake, total ou parcialmente, para estar punindo o nó com que ele não fique fazendo atividades maliciosas. Esta é a forma de punição que eles encontraram para estar forçando com que os nós ajam de forma mais justa e transparente possível. Se tratando do projeto, do Session e do ecossistema por todo, ele tem uma barreira de entrada também bem baixa. Você não precisa de muito dinheiro ou muito hardware para estar rodando um nó dentro do Session. Ele exige que você trave 15 mil tokens apenas e as configurações físicas de hardware são bem modestas. Na documentação deles, eles falam que um hardware com 8 a 4 GB de RAM é suficiente para estar rodando, um HD de 40 GB. Pelo que eu consultei aqui pelo explorador de blocos, o tamanho da blockchain é bem pequeno, atualmente ele está em 18 GB. Então você não precisa despender muito dinheiro com hardware, nem muito dinheiro para estar travando dentro do stake. Na cotação de hoje da moeda, ela está sendo cotada ali a poucos dólares. Os 15 mil tokens seriam mais ou menos 842 dólares. Se a gente converter isso para real, seria pouco mais de 5 mil reais em staking para estar criando e colocando um nó ativo, o que é de fato uma barreira de entrada bem baixa. Mas isso me levanta uma questão que esse projeto ele tem muita dependência do ecossistema cripto. O Session, né, no caso, tem muita dependência das criptomoedas e da blockchain. E a jogar pelo preço do token Oxen, eu desligar a escala logaritmo aqui, fica mais claro. O token teve um pico de valorização em 2021, onde ele chegou a atingir R$11 de preço máximo, sofreu todo o bear market cripto e desde então ele não se recuperou
recuperou. Várias altcoins a gente já teve a recuperação nesse momento de mercado, mas até o momento o token Session, o token Oxen, ele está basicamente morto, valendo menos de 40 centavos. Quando a gente fala da capitalização do projeto, a capitalização total vale pouco mais de 4 milhões de dólares, o que para uma altcoin é basicamente nada isso. Ou seja, todo o ecossistema cripto que sustenta o funcionamento do Session atualmente não vale nada. Talvez esse seja o motivo de o porquê eles estarem fazendo a criação de um novo token, para ver se eles conseguem, do meu ponto de vista, alavancar de novo a marca, ver se consegue fazer o projeto pegar tração novamente, se ele volta a ter um tipo de marketing, possivelmente. Quando a gente compara com a Monero, que é o projeto concorrente direto do token Oxen, onde o fork foi derivado inclusivamente, a gente pode ver que a capitalização da Monero, que não é uma criptomoeda voltada para valorização, ela não é um ativo de investimento, as dark coins, né, no geral não tem essa função de ser um investimento, mas ainda assim o projeto da Monero vale 4 bilhões de capitalização, ou seja, o concorrente direto da qual a Oxen copiou o seu projeto vale infinitamente mais do que o projeto deles. E isso reforça a ideia de eles estarem criando ou mudando para o token Session justamente para isso, para ver se eles conseguem de novo alavancar o projeto e colocar um pouco de tração em cima dele, né? E por fim, a última questão que paira em cima de mim, esse conflito de interesses que parece existir entre o Session e todo o ecossistema cripto do qual ele é rodeado. Eu ainda não tenho uma opinião exatamente formada de se a equipe do Session decidiu criar todo esse ecossistema de fato para promover a privacidade ou anonimato de alguma forma, ou se eles simplesmente estão fazendo isso para tentar agregar um pouco de valor ao token, inicialmente o Oxen, para que esse valor pudesse alavancar o preço dele e a empresa de alguma forma está lucrando com isso. Ou se de fato a motivação deles para criar esse ecossistema focado em privacidade e anonimato não tivesse um foco financeiro tão grande, eles não tivessem de fato pensando no lucro e fosse mais uma ideia legítima de desenvolvimento. Convido vocês a refletirem sobre isso e talvez me dar a opinião do que vocês acham a respeito. Eu deixei o nosso simulador de Android aqui preparado com o Session para estar mostrando o passo a passo e a primeira utilização do Session. Depois que você realiza a instalação dele e abre ele pela primeira vez, ele vai pedir para que você crie uma conta ou importe um ID que você já tenha. No caso do vídeo aqui, vamos criar uma conta nova. Vamos criar um novo nome aqui. Vamos dar um nome de Paranoia Vídeo. Pode continuar. Ele pergunta como que você quer estar recebendo as notificações. Se você escolhe a opção do Fast Mode, ele vai estar usando o Google Play Service para receber as notificações de mensagem. Então você recebe elas de forma instantânea, porém ela passa por dentro dos serviços da Google. Se você escolher o modo slow aqui, o modo devagar, ele vai trabalhar semelhante ao SimpleX, onde o aplicativo vai fazer uma conexão a cada 10 minutos, a cada X tempo determinado, consultar se tem mensagens e aí fazer a notificação. Eu particularmente acho mais seguro você não utilizar ele por dentro dos serviços da Google. Então a opção Slow Mode aqui seria a recomendada por mim. Depois que você der o aceite, você vai cair já para a tela do Session. Ele vai pedir para que você salve as suas palavras. Você vai dar OK. Essas palavras são ao backup da sua conta. Você precisa salvar isso daqui de forma bem segura, semelhante às suas palavras de Bitcoin, porque qualquer um que tiver acesso a essas palavras vai ter acesso à sua conta e vai poder estar lendo as mensagens com que você estiver trocando, enfim, guarde com cuidado isso daqui. Depois que a conta estiver criada, tudo que você precisa estar fazendo é compartilhar o seu ID com os seus usuários, seus amigos, as pessoas com quem você quer estar trocando mensagem, e a partir daí você utiliza como qualquer outro mensageiro. Para efeitos do vídeo aqui, eu vou estar adicionando esse ID ao meu perfil de usuário aqui, que eu deixei criado no celular. Então você envia uma mensagem, acabei de enviar ela aqui pelo meu celular, e você recebe o request da primeira mensagem para fazer o aceite. Você vai ter o preview da mensagem e a pessoa que está se conectando, você vem e dá um accept. A partir do momento que ele cria, você dá o accept, ele cria uma chave criptográfica entre vocês dois e a partir daí vocês já podem estar trocando mensagens. Quando eu envio ela aqui pro meu celular, eu já recebo ela. E o mensageiro funciona de forma normal a qualquer outro. WhatsApp, enfim. A parte de mensageria é bastante funcional. E como eu mencionei, o Session ele não tem muitas
muitas opções ou muitas escolhas que você possa estar fazendo, poucas opções que vocês podem estar ativando ou desativando elas. Um uso bem simplificado. Essa daqui vai ser o ID da sua conta. Caso você não queira estar fazendo o compartilhamento por aquele QR Code, você precisa estar compartilhando essa imagem, a chave alfanumérica aqui, para que as pessoas possam estar adicionando você. Então, sempre lembrar de que essa chave vai ser a utilizada. O serviço de ONS que a Session fornece seria justamente isso, traduzir essa chave alfanumérica para algum tipo de ID personalizado ou de fácil acesso. Eu poderia, por exemplo, criar um paranoia.com e o paranoia.com já seria o meu endereço de convite para comunicação. O que eu mencionei sobre a possibilidade de você estar utilizando em conjunto com o Warbot eu tenho o Session que está instalado no usuário principal do emulador, que está utilizando o Warbot, então eu posso estar utilizando ele aqui. Eu vou criar outro ID para esse aplicativo que está no perfil principal. Vamos colocar como Paranoia. A gente cria ele, da mesma forma Slow Mode, está criado. E aí a gente pode vir aqui e adicionar esse perfil, que seria o que eu criei pela Redditor. E ao adicionar e enviar mensagem para ele, eu recebo o request da mesma forma. Existe um certo delay adicional que é colocado, já que ele está realizando os saltos por dentro da Tornet, mas o funcionamento dele acaba acontecendo da mesma forma. E aí a gente pode fazer o envio aqui, pode ver que a mensagem foi enviada e ela recebia aqui no celular alguns segundos depois. Vou fazer a resposta dela aqui e vou fazer o envio exatamente agora, e você pode ver que alguns segundos depois ela chegou. Essa mensagem de resposta ela foi roteada do meu aparelho celular por dentro da Tornet, e depois da Tornet ela cai no primeiro overlay da Locknet, depois ela foi roteada novamente por dentro da rede da Locknet até chegar no cliente aqui do emulador. Então, as possibilidades dessa mensagem ser snifada são praticamente nulas devido à quantidade de saltos que existe dentro dessa comunicação. E a parte de funcionamento do aplicativo é bem simples, não tenho muito mais do que aprofundar nisso, justamente porque a proposta do Session é ser o mais simples possível. Como eu falei no início do vídeo, algumas vezes é meio complicado a gente manter o foco completo inicial das escolhas e caminhos que tomamos. Algumas vezes as situações acabam mudando, a gente acaba se adaptando e acaba optando por novos rumos. Este vídeo sobre o Session acaba por nos deixar essa lição no final das contas. Eu não sei dizer até que ponto o Session está lidando com os seus problemas e adaptando o seu projeto para tentar sobreviver no meio do caminho. Eu não sei dizer até que ponto o projeto tem intenções legítimas ou não, mas vale muito a pena a gente estar acompanhando ele e manter ele no nosso radar. O nosso futuro é incerto e a gente nunca sabe quando podemos vir a precisar de ferramentas como o Session e todo o seu ecossistema. Talvez eu não esteja dando o devido valor para o que o projeto oferece, e talvez isso me custe caro lá na frente. Mas eu recomendo a todos que mantenham prudência e tentem não ser fanboys assim desse aplicativo. Um recado rápido, eu vou estar deixando na descrição do vídeo todos os materiais de estudos que eu utilizei, todos os acessos ao site. Não esqueçam de estar procurando na descrição. E como eu digo no final de todos os vídeos, espere sempre pelo melhor das pessoas, das situações, até mesmo dos projetos criptos. Mas estejam sempre preparados para o pior, para o caso disso ser apenas um golpe, ou deles estarem tentando surfar essa onda de privacidade e anonimato que nós estamos tendo necessidade. No mais, era isso que eu tinha para tratar com vocês nesse vídeo. Espero de coração que ele possa ter sido útil para vocês de alguma forma. Um forte abraço a todos, boa sorte e a gente se encontra no próximo vídeo. Oi, pessoal!